Olá pessoal, estamos agora dando continuação à quinta edição da Semana do Dia Internacional da Dança, com os debates, as mesas formadas aqui diretamente do Teatro Cacilda Becker. Tivemos aí inúmeras mesas, tivemos já o espetáculo da Portos Companhia de Dança, que fez uma apresentação espetacular aqui no teatro ontem, e hoje, dia 3, a gente reinicia essas mesas, e não deixando o pessoal esquecer que 29 de abril, além de ser o Dia Internacional da Dança, é também o dia que nasceu a nossa querida Mari Cagedali, fundadora do Balé Estágio de São Paulo. Então, a gente também presta aí essa homenagem a ela e dizer que a quinta edição da Semana do Dia Internacional da Dança prestou uma homenagem também ao nosso querido Tadeu de Carvalho. Então, eu acho que é importante que a gente se solidarize aos nossos colegas aí, tá ok? Então, vamos ter uma mesa agora com dois convidados super especiais com o tema Os Festivais e seu papel no desempenho no desenvolvimento do trabalho clássico cênico dos alunos. Gente, hoje eu estou ficando em óculos, né? Eu tenho que pegar mesmo. Tá, a mesa é os festivais e... Pode mandar. Esse óculos é coletivo nosso. Os festivais e seu papel no desenvolvimento do trabalho cênico do aluno. Eu recebo aqui, hoje, para esse debate, duas pessoas super importantes do mercado da dança, que é o Anderson Rocha, que está aqui comigo, que é o diretor da Exponência, e também recebo a professora Sandra Castro, que vai estar conosco nesse bate-papo aqui sobre esse tema aqui. Então, eu vou começar pela Sandra. Sandra, seja bem-vinda ao nosso programa, ao nosso especial sobre a Semana do Dia Internacional da Dança, 29 de abril. Obrigada, é um prazer estar aqui. Espero poder responder a todas as perguntas. Anderson, bem-vindo, produtor, nosso colega que contribui muito para a dança, principalmente na Zona Oeste, hoje expandindo também o seu projeto. Obrigado, agradeço o convite, mais uma vez em parceria com o Jornal da Dança. É um prazer estar aqui em nome da Arte Produções e da Mostra de Dança Exponência. Maravilha, maravilha. Eu vou começar, Sandra, querendo que você dê uma análise aí sobre essa questão dos festivais e mostras de dança no papel da formação, na formação cênica do aluno. Como é que você vê isso? Você que já participou de vários festivais, também de mostras, e hoje você tem uma escola que há anos você se dedica ao ensino de crianças. Como é que você poderia ver isso com a gente aí? Bom, eu acho que de uns tempos para cá só tem acrescentado aos bailarinos a experiência, né? Essa troca de experiência com professores, coreógrafos internacionais, tanto que os festivais só tendem a crescer, né? O primeiro festival internacional foi em Varna, na Bulgária, já tem 51 anos. Quando a escola de dança, quando eu me formei há 31 anos atrás, não existia no Brasil ainda festivais com essa grandeza. O Festival de Joinville tem 33 anos. Ele é o mais conceituado e o mais antigo aqui no Brasil. Então, quem se formava pela escola do municipal ou era automaticamente inserido no corpo de baile como bailarino, ou não tinha possibilidade profissional. E os festivais vieram a trazer justamente essa oportunidade nesse intercâmbio para que bolsas de estudos fossem oferecidos àqueles que se destacavam nos festivais e que ganhavam premiações em bolsas. E é muito importante para os alunos essa experiência, né, essa troca de experiência. Bacana. Anderson, como é que você analisa essa mesa aí, falando do desenvolvimento, da participação desses festivais, a importância deles, mostra na formação cênica de um aluno de dança? Isso que a Sandra falou, mas eu complemento que o entusiasmo, o estímulo, para o aluno que está na sala de academia, que está na sala de dança, fazendo ali a sua preparação, é um grande estímulo, acredito, ele subir para um palco com uma estrutura profissional, apresentando para um público que ele está ali treinando. Eu acho um grande estímulo para que ele volte e continue nesse preparo. Eu puxo também um gancho para um
paralelo entre o festival competitivo e a mostra não competitiva, que é o caso da Expo Dance. A gente teve essa preocupação. Não tenho nenhum momento nada contra os festivais, pelo contrário. Na Artcure nós trabalhamos com outros segmentos da arte, como música e teatro. Na parte de música nós temos um festival que está em 20 estados do país, e ele chega no seu 11º ano. E na dança, você conhece a Mostra de Dança Expo Dance, que está no seu 18º. Esse ano a gente está com 5 palcos, Realengo e Campo Grande na Zona Oeste, Jacarepaguá, Penha na Zona Norte e Macaé, na região norte fluminense do Rio. E nós tivemos essa preocupação de estar atuando nessa parte, nesse vazio, que era justamente uma mostra não competitiva, justamente para trabalhar essa vaidade excessiva que a gente percebe na dança, comparando os outros segmentos. Fica não uma crítica, mas uma atenção, né? Estou sublinhando, destacando essa questão que a gente verifica muito. E o pessoal da dança, eles sabem, eles reconhecem essa característica. Quero até reforçar isso depois, se a Sandra concorda, mas a gente tem trabalhado muito em prol de formação de plateia nessas áreas, através da mostra, e trabalhando essa educação, não só do público em ver os espetáculos, mas também a gente percebe que o evento não é competitivo e eles estão ali com a natureza de competição. Então a gente tenta alimentar justamente o contrário. Olha só, você está aqui para se autoavaliar, você está aqui para conhecer o trabalho do outro e fazer um paralelo em cima do que você está fazendo, o que o outro está fazendo, não para saber quem é que está fazendo melhor, mas para saber o que você pode doar para o trabalho do outro, o que você pode receber, mesmo que seja só ao assistir, né? E no mesmo dia que você está no palco, ele também está, você está dividindo o camarim, está dividindo o próprio público. Então, deixar um pouquinho essa questão de competição, né? Eu acho até para eles irem para os festivais competitivos e com uma leveza maior, né? Não só no palco, que a leveza é natural, né? Vocês trabalham para isso, mas que essa leveza se mantenha mesmo nos bastidores. Eu acho que os festivais são importantes justamente por causa disso, né? Para começar a falar, né, tem muito mais. Vamos lá. Bom, eu vou aproveitar esse gancho, Sandra, que o Anderson levantou, né, dessa importância aí dos festivais e preparo, né, também entre o que é mostra, festivais, preparar o aluno aí. Eu tenho observado nesses festivais que eu costumo ir, ultimamente até nem tenho ido mais, eu fui pelo menos em quase 60 festivais de dança em todo o Brasil. E eu acho que a maioria desses festivais viraram uma grande indústria, né? E essa indústria, ela reflete, as pessoas não param para discutir, mas essa indústria que transformaram os festivais, na maioria deles, ela afeta hoje o desenvolvimento da dança, a credibilidade da dança e principalmente as escolas de dança. A demanda das escolas de dança não parece, mas elas foram afetadas pela demanda excessiva de festivais de dança, principalmente competitivos, onde as pessoas não eram preparadas nas suas escolas para estar numa competição, muito menos numa mostra, muito menos numa competição. Então, quando você pega uma criança e coloca uma sapatilha, um adolescente, diz que ela é a melhor, que ela vai ganhar, na própria sala, na própria escola já rotula que ela é a melhor, você já colocou nela uma responsabilidade absurda sem ela estar preparada para isso. Aí vem os pais achando que ela é mais responsável, essa criança começa a pegar e mais problemas ela começa a trazer às vezes para a dança, para ela e para a família. E aí, Sandra, eu te pergunto o seguinte: 1 minuto, 2 minutos, vamos falar de uma variação, por exemplo, esses festivais que acontecem normalmente. Tu acha que ali se destaca, ali já se vê uma estrela, está certo, é esse caminho mesmo? Não, eu acho até perigoso avaliar em tão pouco tempo, né? Eu tenho casos de crianças que se inscreveram para participarem de festivais e não foram premiadas
especificamente 1 ou 2 festivais, e elas desistiram de fazer balé porque não se achava à altura de continuar fazendo aula porque não tinha ganho a premiação naquele festival. Então eu acho que a parte psicológica também tem que ser trabalhada, né? Porque a criança se frustra e existe também aquela outra questão, que os balés de repertórios, você precisa ter uma maturidade para representá-la. E muitas das vezes a criança não tem essa maturidade para representar aquele personagem, né? Então é cobrado uma participação cênica dela muito efetiva e fora talvez do alcance da capacidade daquela criança, e frustra, porque como uma professora minha de balé fala, né? É como se estivesse vendo pequenos anõezinhos fazendo uma participação onde deveriam estar ali pessoas com mais tempo, com mais experiência mesmo para representar grandes papéis. Eu acho que tem que ser de acordo com a faixa etária. Os festivais não pode ser só em repertório, né? Grandes repertórios. Eu acho que tem que puxar de acordo com a faixa etária para justamente equilibrar o psicológico com a parte técnica. O Anderson, quero falar dos formatos dos festivais também, e mostras. Acho que mostras é uma coisa muito especial, até porque eu organizo uma mostra, não por esse fato, mas por eu achar que mostra, ela contribui muito mais com a preparação cênica de um aluno do que uma competição. Por exemplo, tem academias que vivem hoje de competição, elas vivem preparando o aluno para competir, e é uma coisa tão até chega a ser feia, elegante quando chegam nos ambientes, nos espaços de festivais, que eles nem se relacionam com as outras escolas, não falam com os outros diretores, e segura aquele aluno como se fosse um troféu, uma propriedade, e torturam às vezes aquele aluno para conseguir ser o melhor naquela hora, e eu acho isso perigosíssimo. Anderson, esses formatos, quando a gente fala de mostra, você há 18 anos faz uma mostra, por que você optou por mostra e se no teu ver as estruturas estão à altura daquilo que as pessoas participam? Vou dividir essas duas perguntas. Falando da estrutura, aí pode ser tanto da mostra quanto do festival, eu acho muito importante o coreógrafo, o diretor da academia, da escola de dança, do grupo, saber escolher para onde eles vão, para que mostra ou que festival que festivais eles vão participar. Esse filtro é importante pela estrutura que ele oferece. Eles também ofereceram uma estrutura adequada, né? Não só de palco, de luz, de som, de toda a estrutura, mas esse trabalho é sério, tem referência, eles se preocupam com isso. Aí eu puxo um gancho para a segunda pergunta que você fez sobre essa questão da amostra, por que a gente faz uma amostra de 18 anos. A gente trabalha, para quem não conhece, a empresa é Articule Produções, a gente trabalha, no início inclusive, eu até aproveito, te peço licença para explicar, que a Articule nasceu Onyx, né? Então muita gente que já participou nas regiões onde nós passamos, muito forte aqui no Rio, na Zona Oeste, na Zona Norte, nós fazemos um trabalho realmente em áreas que tem carência desse tipo de trabalho, festivais ou mostras, até trabalhos o panorama da dança, por exemplo, da prefeitura, vai até essas regiões, através das lonas culturais, com a programação da prefeitura, porém, você vê espetáculos belíssimos, sem público, com 20 pessoas. Então, esse trabalho que a gente faz e demanda tempo, é justamente para que um espetáculo de dança, assim como a música vai hoje com um show de grandes nomes e as lonas ficam lotadas, os ingressos se esgotam, não é porque as pessoas não querem cultura, é porque elas não têm acesso, não têm conhecimento disso. Então, respondendo agora mais diretamente, nós optamos pela mostra justamente porque era um espaço vazio. Os festivais já aconteciam nessas áreas, mas eu acho que realmente não cumpriam esse papel de educar
justamente porque tinha essa questão da competição, né? Mas como objetivo principal, e a gente inverteu o quadro. Não vejo problema nenhum, repito, com a realização dos festivais. Vocês podem me ver produzindo festival de dança, porque a gente também produz festivais de música, por exemplo, festival de bandas. A gente tem um festival, o Festival Coletânea de Bandas, acontece há 11 anos, em vários estados do país. Então a gente não posso dizer, seria contraditório dizer que apesar de não participarem crianças, enfim, são adolescentes, é um mercado realmente totalmente diferente. Mas na dança, apesar de não ter nada contra os festivais, nós optamos em fazer a mostra justamente pelo que o Edésio falou. Porque a gente tem a condição deles chegarem com essa possibilidade deles chegarem sem a preocupação de estarem competindo, e ainda assim eles já chegam com esse peso, né? Então a gente tem aos poucos tentado tirar isso, tentando contribuir com o auxílio de formação de público, porque a gente sabe que tanto os festivais quanto as mostras, normalmente o público que vai até esses eventos são familiares de quem está dançando. Mas a gente tenta fazer uma programação adequada, com qualidade dentro do que se produz naquela região, mas quem mora naquela região está no palco, ok? O público familiar. Só que é o seguinte, você é a mãe, a avó, o tio daquela pessoa que está apresentando balé. Sem querer você foi lá para assistir sua neta. Mas se você fizer uma programação adequada, você vai incluir jazz, você vai incluir uma dança folclórica, você vai incluir sapateado, você vai incluir outras modalidades que a pessoa talvez nem não foi ali para assistir, não conhece, gostou, e aquilo com o tempo, você apresentando sempre, você dando essa possibilidade dessas pessoas conhecerem, aí sim eu acredito na formação de plateia. Então a mostra, eu acho que quebra um pouquinho essa questão, esse peso, né? Agora, essa indústria que você fala, eu concordo com isso, é um mercado, as pessoas têm que ganhar para isso também, é óbvio, quem produz, tem que ser bom para todo mundo, eu acredito que tem que ser bom para o espaço que está recebendo o projeto, para quem está organizando o projeto, para o grupo que está dançando, para os pais e para o público que está recebendo e para a comunidade em geral. Se a gente consegue fazer um evento, seja competitivo ou não, que favorece e contribui para todo mundo dessa forma, eu acho que o projeto está sendo está tendo bom êxito, está tendo sucesso. Não quero ficar falando só da Expodense, para não ficar, mas a gente tem essa preocupação. Eu acho que independente de ser o projeto que a gente realiza ou não, se o projeto realizado por pessoas que estão contribuindo dessa maneira, eu acho que as academias têm que optar mesmo em participar, até porque eu acho que passa a ser uma vitrine, uma possibilidade, como eu falei no início, dos alunos, dos bailarinos, eles vão se apresentar onde? Vai ficar só no final do ano das escolas, né? É o momento deles estarem trocando o público, porque senão o público vai ser sempre o mesmo, são os familiares deles. E quando eles dividem um pouquinho, o familiar, eu levo 30 pessoas, eu levo 5. Os meus 5 vão assistir o outro, né? O outro grupo que tem menos ou tem mais. A gente tem lugares que a gente tem grupos que não conseguem pagar, os familiares não conseguem pagar R$10 de ingresso. E a gente se preocupa com isso, mesmo não sendo financiado, mesmo não tendo patrocínio, porque o evento patrocinado ele vai ter esse vínculo mesmo, essa obrigação. Nós não temos, porque nós é que bancamos o evento em si. Se tem lucro ou prejuízo, a gente está assumindo. Então, ok. Eu vou jogar para a mesa aqui um assunto que eu acho que vale a pena também questionar aí. Sandra, a gente vai ter uma mesa, por exemplo, na quinta edição agora da Semana do Dia Internacional da Dança, que a gente questiona a questão das academias fazerem parte também das leis de incentivo, dos fomentos. As academias deveriam de ter uma lei mais específica para se tratar de dança, uma coisa que eu gostaria que você falasse sobre isso. E o Anderson, eu gostaria que desse uma análise também, como é que está sendo recebido os festivais de dança
competitivos ou não, mostras ou não, com relação às leis de incentivo. Como é que você está lidando também com isso? Sandra, você. Todo seu microfone. Bom, eu acho que não está havendo lei de incentivo para a dança, porque a maioria dos teatros estão fechando as portas para as apresentações. Hoje em dia você só consegue uma pauta mais para a Zona Oeste. Então acho que o incentivo público e cultural para a dança no Brasil... As academias em especial, se você acha que elas deveriam estar enquadradas também num projeto de governo, por se tratar de uma arte, de um ensino, isso deveria ser abordado na própria classe para refletir e chegar a uma conclusão sobre esse assunto? Deveria, mas não é o que acontece. Só algumas grandes escolas como Débora Coker, que tem patrocínio, outras que têm projetos sociais, que têm esse incentivo. Agora, escolas menores não têm esse incentivo. Porque eu acho importante também deixar claro para o nosso web espectador e ouvinte da rede rbc.com, quando eu faço a colocação, eu não estou falando, no caso assim, tá, Sandra? A Débora Coker, que você citou no caso aí, a Débora é uma extensão, que o governo não pode, na verdade, financiar a escola de dança. A escola de dança é uma iniciativa privada. Não? O que eu coloco nisso é que eu acho que vocês deveriam começar a se preocupar com a questão fiscal, tributária das escolas de dança, porque vocês pagam os mesmos tributos que N tipo de serviços, prestadores de serviços e empresas em que trabalham com coisas que são bem distintas. E não deveria refletir um pouco mais sobre vocês que trabalham com arte, com ensino, com a formação em arte, esse aspecto que eu coloco, né? Você vê essa questão. Eu acho que deveria ter um incentivo maior, mas não há esse incentivo. Também não há uma discussão na classe, a verdade é essa, né? Sim, eu acho que a classe é muito desunida, né? Ela não se junta para fazer uma mudança, né? Eu acho que é muito competitivo uma escola com a outra. Então, os próprios profissionais da dança, eles não se unem por uma causa, eles competem uns com os outros. Eu acho isso uma pena porque deveríamos começar a discutir isso aí. As academias de escolas de dança, por exemplo, não têm uma associação própria para que defenda seus interesses. Elas são vinculadas, algumas, à ACAD, que é a Associação das Academias de Educação Física, né? Ginástica, né? Mas é interessante isso, que na cadeia produtiva da dança não há entidades que protejam elas. Você tem o sindicato, que é uma outra história, uma outra questão. Né? Mas não tem, por exemplo, nas academias. A gente tem, só no Niterói tem 500 escolas de dança. Niterói tem, por metro quadrado, o maior número de academias do Brasil. Verdade. E não tem uma associação, não tem uma entidade, nada representa. Nada representa, é verdade. Isso é uma carência. É triste, né? É triste. De passagem, o século XXI está aí, tem uma nova geração chegando e a gente continua vendo coisas que a gente já vivenciou há 30, 40 anos atrás. Mas eu acho que a classe é desunida. Eu acho que, por conta disso, acho que não foi criada ainda uma associação. Falando em associação, está chegando aí a ADERJ, a Associação de Dança do Estado do Rio de Janeiro. Está vindo com toda a força aí para a gente trabalhar em prol da dança aí, tá ok? Anderson, como é que você fala também dessa questão aí da subvenção dos festivais? Né? Por que também que a gente tem certas dificuldades para adquirir esse patrocínio? Tanto mostra ou festival competitivo ou não? Antes eu queria só abrir um parênteses no que vocês estavam discutindo. Eu fiquei surpreso com o comentário da Sandra, porque não estou representando região, porque a gente faz trabalho em várias regiões do Rio, mas nós começamos a Mostra de Danças Potência, ficamos na Zona Oeste do Rio, e eu nunca pensei em ouvir de qualquer profissional de arte da Zona Sul do Rio o que eu ouvi agora na mesa. Não tem espaço na Zona Sul para apresentar um espetáculo e a pauta que se abre para a gente é na Zona Oeste. Vamos lá, por parte. A Zona Oeste do Rio é uma região, tanto geograficamente quanto
populacional, falando demograficamente, que tem o maior número, a maior região, né? Zona Oeste. Eu não incluo nem Jacarepaguá-Barra, sem incluir Jacarepaguá-Barra. Estou falando do subúrbio do Rio. E a área que tem mais pessoas? E a área que tem menos equipamento cultural? É a área que tem menos teatro? Não tem. Não existe. E se for falar de espaço público, piorou. Se você for ver no mapa, pegar a zona sul do Rio, você vai ver quantos teatros existem aqui, públicos e privados. Se eles não abrem as portas para vocês, é muito surpreendente que os espaços o pessoal da Zona Sul também vai para a Zona Oeste. Aonde? Só pode estar sendo dito Barra da Tijuca, porque não existe. Anderson, calma aí, você trabalha lá, como é que você fala que não existe? Existe sim os projetos, o projeto Lona Cultural, que já tem, vamos lá, uns 20 anos eu acredito, foi premiado na França. Os franceses vieram aqui, muita gente não sabe disso, reconheceram como um projeto cultural e social de êxito. Perfeito, nós utilizamos as lonas, conheço os administradores das lonas, de várias gestões, as gestões mudaram, a gente trabalha realmente em parceria com eles. Eu acho que é um projeto que tem que ser aplaudido mesmo, porém, é igual aquele posto de saúde que se coloca num bairro, mas precisa de um hospital. Ele vai só remediar, é um espaço, assim, olha, é um cala-boca, porque não tem teatro de alvenaria, não se tem espaços adequados, como aqui na Zona Sul tem, muito menos se a gente for comparar a quantidade, né? Então, se vocês sofrem de carência para espaços, imagina lá que a quantidade de pessoas, de profissionais de escolas é maior e a demanda de espaço é menor, né? Então fica aí essa questão, porque para mim é muito curioso ouvir isso, né? De você citar de que está carente, vocês sofrem com isso também, né? Para mim é surpreendente. Mas e outro fator também que foi colocado aqui, se eu não me engano, Edésio e Sandra, e todos estão ouvindo, assistindo a gente, saiu uma lei que coloca algumas partes da cultura como objetivo no contrato social, que inclui muitos segmentos da parte de cultura como simples. E essa questão tributária que você comentou, eu acho que enquadra, nesse caso, as escolas. Eu não tenho certeza, mas vale a pena vocês pesquisarem, porque produtora cultural eu sei que inclui. Então inclui assim, produtora, no caso a gente ainda está limitada, mas a gente pode se enquadrar em limitada MR, acho que é assim que fica. Você produz espetáculos, mostras, festivais, não sei se essa parte das escolas, academias entraria. Mas agora, respondendo o que você me perguntou sobre as leis de incentivo à cultura, no caso dos festivais e mostras, eles cobrem sim. Tem editais, tanto do governo, quanto de empresas privadas, que são beneficiadas através da lei de incentivo à cultura, tanto de âmbito municipal, estadual ou com a lei Rouanet federal, mas a pergunta, eu acho, Edésio, não seria essa. Existe. Agora, como porque enquadrar você enquadra. Agora você enquadra na lei, fica com certificado debaixo do braço, você tem 1 milhão aqui para você captar, e as empresas que receberem esse valor que investirem esse valor no seu projeto, elas vão ser beneficiadas através da lei de incentivo, vão ter esse dinheiro de volta na hora de pagar o imposto, eles vão ser descontados esse valor. Então eles estão fazendo propaganda, tendo esse incentivo fiscal, como o nome já diz. Porém, o
que a gente vê, tanto nas empresas públicas quanto nas privadas, isso não é a exclusividade só da dança, é que as escolhas desses projetos continuam ainda sendo feitos no âmbito de pessoas que eu conheço. Né? É meu tio, meu irmão, meu amigo. Que seja, mas que esses profissionais eles não sejam os únicos que sejam assistidos no mercado. Se você for ver esses editais, dificilmente tem alguma companhia de dança que existem. Existem companhias de danças, ao contrário do que se pensa, na Zona Oeste, na Zona Norte do Rio. Desculpa. Desculpa. Estou escrevendo um espetáculo sobre isso. Um espetáculo. Já tem um quadro. Já tem um quadro. Eu mesmo passei, olha. Desculpa, até me perdi. Então, são os incentivos fiscais que tem. Isso, existem sim. Só que são reivindicados. Só que eu acho que o mercado está mudando devagar. Isso é um achismo meu, tá? Eu coloco entre aspas isso. Eu tenho verificado, tenho estudado, tenho pesquisado, a ponto de que algumas pessoas, pouquíssimas ainda, conseguem furar esse bloqueio, mas eu espero que isso seja gradativo e mais rápido, porque eu acho que nesse mercado eles vão poder se beneficiar quem está por perto, mas eles vão ter que ampliar, porque se a gente continuar mexendo com isso, a gente como público, como cidadão que paga o imposto, porque é esse dinheiro que está sendo investido, não, quem está pagando é a empresa privada. Pô, mas se ele vai ser descontado do imposto, então é a gente que está pagando, a gente está deixando de receber. Então, eu acho que é válido as leis de incentivo, mas na hora de você ter acesso às empresas, a distribuição ou os editais que são abertos, na hora que você manda, geralmente são os mesmos nomes. Isso aí requer uma atenção, não é só do governo, não são, eles estão ansiosos até demais. Eles prestam atenção, o trabalho deles é esse. Quem tem que prestar atenção somos nós, que fazemos e não estamos participando dessa fatia, e o público, o cidadão em si. Saber por que não estamos. Que critérios são esses que são sempre os mesmos beneficiados. Quando não é uma linguagem só. Exatamente, olha só, saiu um edital agora, recentemente, a gente falava sobre isso, e teve uma cota, o que para mim foi surpresa. Foi um projeto da prefeitura, em cima desses. Saiu outro agora, mas eu estou falando do anterior, que teve uma cota para a Zona Oeste e Zona Norte. Eu sou a favor, é óbvio, porque justamente eles entenderam agora essa questão. Se bem que eu ouvi comentários do seguinte, era um valor de 40 mil para cada projeto. Eles, conversando com o produtor, e ele falou da região, e ele falou assim: Anderson, 40 mil é mole eles dividirem e terem quadra. Agora, aqueles projetos de 1 milhão ainda não se tem, eu quero que eles dividam aquilo lá. E é bom deixar claro que não é 40 mil, na verdade, né? Que ele tem impostos, vai tirar dali... 35 mil, 30, eu não acredito que seja isso. Mas que seja, né? Mas eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz de qualquer maneira, independente do valor, do montante, qual for, dessa visão, deles enxergarem e reconhecerem isso. É uma área realmente grande, assim como eu falei, tanto geograficamente quanto demograficamente, que não é assistida da mesma maneira. Né? Então, eles fazerem isso, eu achei, eles que eu digo que foi a Prefeitura do Rio. O Anderson, eu quero retomar aqui uma coisa, porque eu acho que a mesa foca também esse aspecto aí, que é essa formação, a participação desses jovens nos festivais e mostras, né? Essa maturidade. E eu tenho uma curiosidade, até eu quero que a Sandra fale para a gente aqui, e aproveitando a tua deixa que a Sandra colocou, que não conseguem espaço na Zona Sul, vamos procurar a Zona Norte, Zona Oeste. É bom também que o pessoal da Zona Oeste e Zona Norte saibam que tem descamisados também da cultura na Zona Sul. Não é porque é Zona Sul, nem todo mundo mora numa cobertura, nem todo mundo vive no Teatro Municipal, nem todo mundo vive no Copacabana Palace, não é por aí. Eu acho que esse é um pouco da visão de despolitização da cultura no Rio de Janeiro.
né? Achar que é porque a Zona Sul então está tudo certo. Não, não é verdade. Desculpa, eu posso abrir um parênteses? Pode. Tem um amigo, Marco Palito, ele é redator da Rede Globo e faz um trabalho cultural muito forte. E ele, inclusive, foi apresentador da Expotência durante os primeiros anos. A gente fazia uma coisa diferente, tinha um apresentador no palco, né? Depois que a gente veio fazer em off, geralmente com o feito. Mas, enfim, o que ele diz é o seguinte sobre isso. Que é o pessoal da Zona Sul, que geralmente se entende, o pessoal da Zona Norte, Zona Oeste, Zona Norte do Rio, se sentem... Deus, eu esqueci o termo agora que ele usou, mas fora, né? Assim, excluídos, essa é a palavra. Obrigado. E ele fala, excluída é a Zona Sul. Por quê? Porque o pessoal da Zona Oeste e Zona Norte, eles conhecem o subúrbio, conhecem a cultura de lá, e eles vêm para cá, para a praia, vêm para cá, a gente vem para cá, para a Zona Sul. O pessoal da Zona Sul nem sempre vai para lá. Ah, mas é só inverter a praia. Se inverter a praia para lá, muda. Mas não tem praia lá, então eles não vão. Então eles é que são excluídos. O pessoal daqui está excluído. Raras exceções que conhecem o subúrbio. Então, fica a dica aí do pessoal da Zona Sul. A gente é um rio só, né? Vamos misturar pelas mesmas necessidades. Sim. Eu acho que o que você colocou em relação ao suburbano mesmo, carioca, acho que ele explora melhor o território geográfico da cidade, né? Ele circula mais do que o pessoal que vive na Zona Sul. Agora, eu gostaria de comentar uma coisa aqui, Sandra, que você está em 10ª análise. Os festivais que a gente fala para o jovem, né, que é a maior massa que participam deles, 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos. O que seria essa preparação cênica para esse jovem dizer que tirou algo de bom daquele festival? Competitivo ou não? A gente sabe que quando é competitivo, se ele ganhou, é o troféu. Não interessa se é um acrílico ou é uma medalha, né, de ouro. O pessoal diz, ganhei medalha de ouro. Entendeu? Como é que você, como professor e coreógrafo também, que trabalha com a sua juventude aí, você acha que ele absorve isso? E como esses festivais também deveriam de rever isso, caso você não concorda? Acho que aquilo ali também esteja dando para ele uma grande formação cênica. Eu acredito que não dê para dar uma grande formação cênica. É uma experiência, uma troca de experiência, onde tem jurados conceituados, geralmente são jurados conceituados, e eu acho que não avalia tão pouco tempo, né? Eu acho que deveria existir uma aula, né, como se fosse uma competição, vendo a preparação física do bailarino até chegar ao palco. Eu acho que isso tudo tinha que ser avaliado. E não um robozinho que foi preparado para dançar aquele determinado balé de repertório, né? Porque ele fica viciado. Ele vicia dançar uma determinada coreografia em todos os festivais. Então, eu acho que isso não é positivo. Pode falar. Eu só queria colocar em cima dessa questão o seguinte: eu entendo isso, concordo, mas no caso do festival competitivo, ele não funcionaria, por exemplo, como no esporte acontece. Existe um preparo imenso do atleta e ele só vai ser contemplado com a medalha na Olimpíada, ou seja lá o que for, naquele momento. Naquele momento ali, tem a competição ali com outro time ou com outro atleta, né? Assim como é num espetáculo de dança, é num espetáculo de teatro, é num show de música, né? Tem um show hoje da banda X e o público vem assistir ao vivo. O público não vai querer saber se ele ficou ensaiando um ano e como foi esse ensaio, mas ele quer ver como é que é o resultado do show. Se ele vai dar nota ou não, né? Então, eu acho que essa questão dele apresentar em poucos minutos
ele vai mostrar naqueles poucos minutos o que ele se preparou para mostrar. O errado, aí não é o festival. O errado são aqueles profissionais, né, aquelas academias, escolas, que a gente sabe que existe, o Edésio citou hoje no início da entrevista, da mesa, que são profissionais que hoje academias que vivem para os festivais. Aí sim, aí o objetivo deles é criar, aí cria na cabeça do jovem, pode ser até uma pessoa adulta, que eu acho que não vai fazer bem, né? Porque bastou ficar em segundo lugar, terceiro lugar, ela já quer desistir, né? E não é para isso, né? Eu acho que a questão, o problema do festival não seria o pouco tempo que se tem ali no palco. Eu acho que tem, até porque você não tem como acompanhar, né? Eu acho que mesmo que não fosse festival, fosse um espetáculo de dança, você tem aquele momento ali, às vezes a pessoa vai aparecer no espetáculo em pouco tempo, ela tem aquele pouco tempo para mostrar o que ela aprendeu durante a vida dela toda. A questão acho que é a cabeça desses profissionais, desses diretores de academia. Essa cobrança. Essa cobrança de, olha, você vai ser um profissional para festival, né? E isso é que eu acho que está errado, isso tem que mudar. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho interessante também destacar nessa colocação, nesse diálogo que a gente está tendo agora aqui, é o seguinte: vamos imaginar vamos fechar os olhos e dizer assim, o que é um festival de dança, teatro, música e seja. O nosso foco é dança. Festival de dança. Então ele tem toda uma cadeia produtiva dentro dele para que ele aconteça, né? Então você tem do projeto, isso você fala um festival profissional, você tem um projeto, você tem uma equipe, você tem quem produza, você tem quem vai dirigir, você tem quem vai recepcioná-los, você tem quem vai cuidar de alimentação, etc. É uma cadeia muito grande, uma engrenagem muito grande. Mas o que eu observo aí e que eu acho que afeta muito e que não contribui em nada para me dizer que meu aluno aprendeu alguma coisa. Eu discordo da seguinte forma: não é o 1, o 2, ou 5 ou 10 minutos que ele está em cena. É até ele chegar à cena, mas antes, aí já não vou falar mais da escola, eu estou falando desde que ele entra no festival. Chegou no Cacilda Becker, por exemplo, no festival de dança. Como é que você foi recebido já quando você pisou naquele teatro ali? Aí você lembra, quando nós chegamos aqui, eu comentei o fato que nós adiamos 30 minutos, a minha preocupação era de eu estar aqui e um convidado que fosse, ou público que fosse, eu estivesse quando chegasse. Porque se o público, alguém chega e não tem alguém do evento, peraí, já está errado. Então a questão dessa engrenagem aí eu falo de formatos de festivais, é que são formatos muito amadores, na maioria são amadores e são apenas mercantilistas. É como se o diretor ou o diretor estivesse lá no cantinho, na salinha dela, ou em algum lugar, contando quantas inscrições deram. E não vendo o resultado interno de como é que está recebendo o grupo, cadê o grupo X, como é que eles estão alocados, como é que eles estão se alimentando, quem é que está aí. Eu vou dar um exemplo como jornalista especializado nessa área. Eu quase não vou a festivais mais de dança, porque eu não sou o que fosse o Dr. Roberto Marinho, né? Mas os festivais têm que saberem receber a imprensa. Não é porque é de dança, porque, pelo menos eu vou defender agora o meu trabalho. Eu sou uma pessoa que não vendo matéria, ninguém me paga para sair no Jornal da Dança, não tenho amigos que saem no jornal, tem profissionais, artistas e notícias que saem, e que interessa não a ideia, interessa a classe, caso contrário, não acontece. Então você chega, por exemplo, para fazer uma matéria, não tem um release. Aí eu fico pensando, bom, se eu sou um profissional que poderia detonar o festival numa crítica, eu já estou sendo recebido assim, eu imagino como estou recebendo aquele aluno, aquele coitado que vem lá de não sei de onde. Então, nessa engrenagem que eu estou colocando isso, que isso faz parte da formação, porque o festival é um convívio social. O aluno que chega ali, antes daqueles minutinhos de apresentação, ele vai nas barraquinhas, que chama? Estandes, ele vai nos estandes, ele vai lanchar, ele vai... Entendeu? Quer dizer, como é que se relaciona isso? A questão toda, essa preparação. Então, aquele aluno chega, não cumprimenta ninguém, ele não fala com ninguém, não tem alguém, às vezes, do evento que vem ter um abraço, uma brincadeira, os eventos, às vezes, não têm uma identidade para aquela criança chegar e dizer, guardar na memória dela, né? Eu estive aqui. Ela guarda quando ela ganha ou caso ela tenha algum trauma. Raramente ela vai guardar uma coisa que não é uma identidade. Então, acho que quando eu coloco isso, essa formação cênica do aluno, ela está antecedendo. Aí, se formos falar, que você colocou muito bem aí, lá de trás,
Vamos falar dos professores. Como é que o professor está preparando aquele aluno? Filho, quando chega lá, já sabe, né? Cumprimenta, fala com todo mundo, vai. Você não é meu, você está no festival, eu só vou te acompanhar. Aí vem aquela outra coisa. Aí tem a mãe já fazendo turma, fazendo faixa, fazendo camisa, porque aquele aluno, aquela filha, aquele filho vai dançar, vai competir. Aí o filho dançou, tá aquela galera de 10, 15 mães. Acabou de dançar, sai todo mundo daquele teatro. Entendeu? Não prestigiou nada. Então, quando eu falo formatos, e que essa questão cênica, é nessa conjugação. Quem está organizando, até onde está tendo essa visão? Eu posso... Você mexeu com... Não, claro, claro. É isso que eu quero. Perfeito. Não, eu não queria ficar puxando correspondência, porque eu quero falar no... Eu entendo que está se falando no mercado geral aqui, lógico, mas eu também não tenho como não falar da mostra que a gente realiza há 18 anos, que é a nossa experiência. E eu vou ilustrar o que você falou, porque, por exemplo, a Exponência já foi capa do próprio Jornal da Dança. Sim. E realmente sou prova de que eu não paguei nada para estar no Jornal da Dança. E foi para mim, inclusive, uma surpresa, mas porque ele foi lá e gostou do que viu e divulgou por isso. E nós mantivemos essa parceria, né? Foi no momento que a gente estava fazendo 15 anos da mostra e fizemos um debate, na época, com... Fabiano Carneiro, que está na mesa. Vai estar aqui, né? Amanhã. Vai estar uma das mesas. Fabiano Carneiro, que é da Funarte, coordenador de dança da Funarte, foi a Diana de Rose, que na época era secretária, era gerente de dança da Secretaria Municipal de Cultura, o próprio Edécio estava na mesa, e o Clécio Regis, que é um cenógrafo, um grande artista da região, lá de Bangu, e que estava fazendo, inclusive foi através dele que a Débora Coker esteve na 4ª edição da Exponência, porque ele fazia, tem o cenógrafo dela, mas quem elabora o que ele cria é o Clécio. Então, ela foi para 4x4, aqueles, eu não sei exatamente a quantidade, mas acho que, se não me engano, eram 100 e poucos vasos de porcelana. Então, foi a equipe do Clécio que produziu aqueles vasos. Tinha uns segredinhos, né, porque eles subiam com imã, enfim, era um espetáculo. Enfim, ele produz muita coisa, estava na mesa também. Sobre essa questão de receber as pessoas, o que a gente faz? Para você ver como falta realmente, eu estou criticando com o maior carinho, como a gente sempre fez na Exponência. A gente tinha o cuidado de botar, nas primeiras edições, como eu falei, o Marco Palito era um apresentador e eu ficava com um ponto e ele também. Porque quando ele saía do palco, ele estava na coxia e eu estava na cabine acompanhando tudo, na cabine de som. E, por exemplo, teve um momento que a gente colocou, a gente sempre tentou colocar quem está dançando assistindo os outros, ali no público. E nada contra a capoeira, mas nós juntamos, entendemos a capoeira naquele momento, porque também é uma modalidade de dança, nem todos concordam com isso, mas eles defendem que é uma dança. E nós colocamos eles abrindo o espetáculo lá no hall do teatro. Mas um deles estava assistindo o balé, e talvez fosse a primeira vez que ele estivesse assistindo, e muitos se emocionam, muitos gostam, mas aquele em particular, ele deu um grito assim no meio do espetáculo dela. Ô, gostosa! Arrasou! Mas só que a gente não queria dar nenhuma, né, porque a gente entende que ele não estava acostumado. Porém, se aquilo se repetisse como repetiu, quando ele falou a terceira vez, a nossa questão foi a seguinte: nós colocamos uma luz, a produção foi ver realmente quem é que estava falando isso, e no intervalo de uma coreografia para outra, isso já estavam pré-combinados, que nós tínhamos como missão educar o público também, não só o bailarino, como a gente está falando, eu vou concluir isso que você comentou junto com a Sandra, mas antes eu vou abrir esse parênteses, que o público também, inclusive ele não estava assistindo naquele momento, mas ele era um participante, e ele estava fazendo isso na apresentação da outra. Nós colocamos a luz nele, para inibir, e não falamos nada direcionado a ele, porque não precisava, porque a luz já estava só nele, e falamos assim, no geral, sobre educação. Como é importante, aqueles bailarinos, inclusive, não estão ganhando nada subindo no palco naquele evento, naquele momento. É uma preparação para que eles cheguem um dia a um espetáculo que venha a ganhar um cachê ou bilheteria, seja lá de que forma for. Mas
ele está se preparando, ele está ali experimentando o palco. E assim acontece também nos outros segmentos, né? Tem um momento que a banda, o músico, ele paga para tocar, porque é o início da carreira dele. Depois ele recebe quando ele chega a uma maturidade que ele possa cobrar. No teatro, a gente fica anos fazendo teatro experimental. Até o ponto que a gente, a partir daqui a gente já pode cobrar ingresso, porque a gente chegou a uma maturidade adequada, profissional, que a gente já pode ir para a mídia. De compensar o valor para cobrar. Exatamente. E na dança também, eu acho que os festivais também cumprem esse papel. E falando sobre educação, respeito, ela não está cobrando nada, ela só quer respeito. E assim a gente foi formando essa questão. Agora, sobre a recepção, como a gente recebe esses profissionais, esses bailarinos, antes mesmo de serem profissionais, nós recebemos como profissionais, dentro da estrutura que a gente tem daquele espaço. Você está, na verdade, educando ele a ser recebido como profissional futuramente, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo que você viu, graças a Deus você e sua equipe viram. Na 15ª edição, nós comemorando o evento, nós criamos uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo, que foi uma edição específica em outubro, que foi a Expo Dance Kids, específica para crianças. Então nós queríamos que eles fossem estimulados de todas as maneiras. E conseguimos, graças a Deus, realizar do jeito que a gente queria. Quando eles chegaram, não só eles, depois o público foi recebido por esses profissionais também. Tinha um palhaço, tinha um perna de pau, tinha um malabarista. Foi o conceito daquele ano foi o circo. Quando os bailarinos estavam chegando, com horas antes que a gente marcar, isso eu vou até alertar, olha, eu estou fazendo essa crítica com muito cuidado, é porque às vezes a gente bota um edital no regulamento, por exemplo, as inscrições das Expo Dance desse ano estão abertas. Muitos profissionais, eles até, donos de academias, eles falam, eles reconhecem, eles falam para mim, poxa, eu vou participar. Mas eles não se dão o trabalho de ler o regulamento. Então eles não sabem que horas que tem que estar lá. Eles sabem a hora que começa, chega meia hora antes. E vem aquela pergunta, que horas eu vou entrar? Entendeu? Ele tem que chegar no horário. A gente chega meio-dia, quando o evento começa às 4 horas. A gente chega meio-dia. A gente já foi lá, já fez uma visita técnica dias antes, nos espaços. Meses antes a gente já está divulgando para as inscrições, depois já Anderson, eu estou com o meu tempo já um pouco estourando, eu queria que você vou resumir. Eu pedi para a Sandra me dar um parecer sobre outra questão da mostra é a divulgação dos grupos. Então todo o material gráfico de divulgação de qualquer natureza da mostra, todos os grupos participantes entram com uma. Então esse cuidado a gente realmente tem, eu acho que todos os festivais e mostras que tem que ser respeitados também. E os que não, tem que ouvir debates como esse para acender a luzinha lá de que eles têm que receber esses profissionais. Se não forem bem recebidos, não voltem. Né? Ou cobrem que sejam melhores. Sandrinha, eu gostaria que você desse um parecer sobre o que você ouviu, eu estou achando você muito quietinha. Você estava resfriada também, né? Você recuperando. Mas como é que você vê essa análise que a gente colocou na mesa aqui? Que eu já vou chamar o comercial para o nosso último bloco de considerações e a gente vai continuar com a próxima mesa. Bom, eu acho que a mostra é muito mais saudável do que a competição em si dos festivais. Pela minha escola, eu já não participo de festivais há 10 anos. Porque no último que eu participei não teve essa consideração com os profissionais que estavam ali. Eu cheguei com as crianças, com em torno de 8 crianças. A pauta era elas se apresentarem às 5 horas da tarde, já estavam dando 11 horas da noite e elas não tinham entrado em cena, algumas não tinham levado dinheiro para fazer lanche, então eu tive que dar o lanche para as crianças e quando foi mais ou menos assim, por volta de meia-noite, ainda bateu os juizados menores, porque eles não tinham ainda autorização do juizado, então foi cancelado justamente na hora que a gente ia entrar, porque todas as crianças que estavam ali não tinham autorização do juizado. Então, eu acho que a mostra, nesse sentido, ela é muito mais para confraternizar
do que competir. Eu acho muito mais saudável isso, né? Eu acho que competição tinha que ser a faixa etária profissional, que é aqueles que objetivam uma bolsa de estudos para o exterior. Então, mas eu acho que o infantil até o adolescente, eu acho que deveria ser feito mostras e não festivais. Uma coisa interessante desses festivais aí, que eu quero só resumir aqui antes de chamar o nosso comercial para o último bloco, para fechar, é o seguinte: eu costumo dizer que o festival competitivo, as pessoas não vão, na verdade, para dançar, elas vão para ganhar prêmio, para buscar um prêmio. Mostra, as pessoas vão realmente para dançar e mostrar a sua arte. Agora, sobre tem muitos festivais aí que estão vendendo gato por lebre, que é o seguinte: uma bolsa mesmo, tem que deixar muito claro que bolsa você está dando. Você pode estar dando uma bolsa e uma sacola do mercado. Uma bolsa, como tem muita gente que vai para os Estados Unidos e endividam famílias humildes aqui, tá? Que ganham, tem muitos festivais que fazem propaganda nessas questões de bolsas para o exterior, e as pessoas vão lá para fora, as famílias, geralmente são famílias humildes que se endividam aqui, e eu pergunto: e essa menina vai voltar e fazer o quê? O que ela está fazendo? Então, uma bolsa, você só vai fazer uma aula numa academia qualquer, em Nova York, Londres ou qualquer outro país da vida. E aula, em qualquer lugar do mundo, vai mudar o professor, a formação, etc. Então, como é que tu vai endividar uma família num país como o nosso? Você pega, não sai por menos de 5, 7 mil dólares a ida de uma pessoa para uma semana de dança em Nova York. E aí vão nos festivais que pagam horrores, e o festival dá aquela bolsa como prêmio. Para mim é uma bolsa sem alça, uma sacola sem alça, mas não vem. Desculpa, a gente tem que. As academias têm que refletir melhor, como muito bem colocou o Anderson aqui. Vocês é que fazem os festivais, são vocês que decidem se ele continua ou não. Porque não dá, é para vocês fazerem de bengala essas famílias que ainda acreditam em dança e acreditam em deixar o filho aprender dança. Porque quem vai perder isso é a dança, quem vai perder vai ser a escola. Mais uma vez eu digo, o festival está aí, continua ou não. Então, aí como a Sandra estava colocando aqui, dessa situação que ela passou, e a gente que organiza eventos aqui, como o Anderson, eu tenho certeza que ele recebe na produção dele, mas que horas eu vou entrar? Quando, na verdade, o formato dos festivais de mostra precisa ser revisto. A gente pode fazer uma mostra, um festival em formato de espetáculo. Então não é obrigado a colocar 100, 200 coreografias numa noite. E criança é criança, existe uma lei, existe como é que chama da criança? O estatuto da criança, da infância, entendeu? Então, quer dizer, a dança vem muito contramão em coisas muito embrionárias por falta de humildade de discutir. Humildade de dizer, não sei, quero aprender. Não, ela prefere se esconder, ela prefere atacar, ela prefere agredir e dizer que eu estou errado, ou que o fulano está errado, do que dizer, não, está certo, vamos conversar. Então, Sandra, eu gostaria de ouvir as suas considerações para a gente encerrar. Eu sei que teríamos muito mais o que falar, mas o tempo urge. E aí eu gostaria de ouvir as suas considerações. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de ter esse papo aqui com o Anderson, com você, Désio. Eu acho que foi bem produtivo. Eu tenho meu conceito em relação a festival e mostra. Eu realmente opto pela mostra. Eu acho muito mais saudável para a formação do artista bailarino. Bacana, bacana. Sandrinha, super obrigado, super obrigado. Anderson, eu quero ouvir você, Anderson, as suas considerações. Mais uma vez, agradecer a oportunidade para você, parabenizar pelo projeto da Quinta Semana do Dia Internacional da Dança, o trabalho da Sandra, que esse conhecimento que a gente teve hoje. Foi um prazer também conversar com você. E só reforçar que a Expodense, nós temos o prazer de ver hoje, na 18ª edição, profissionais formados que começaram meninos dançando na Expodense. Hoje a gente tem a Vanessa Barcelos, por exemplo, que hoje trabalha com a gente, ela está como coordenadora local lá no palco de Macaé, formada, bacharelado, em dança, e ela dançou quando criança na Expodense, depois como coreógrafa, depois como representante da sua escola, e assim tem muitos nomes. Então eu fico muito feliz da gente da Arte Cultura e Produção estar contribuindo para esse mercado com a Mostra Dança Expodense,
e feliz porque, pelo reconhecimento da sua equipe do Jornal da Dança, que tem sido sempre muito atento, muito carinhoso com o mercado e com a gente também. Obrigado. Bacana, bacana. Bom, eu agradeço, Sandra, a tua presença. Obrigado por ter vindo conosco aqui. Anderson, eu também agradeço, claro, a tua presença e desejar sucesso para vocês, a exponência aí da 18ª edição. E você, para mim, é um grande exemplo de empreendedor dentro da dança e que a dança é possível. E você vê, é a Zona Norte, Zona Oeste, comendo pelas beiradas, e você já com 18 anos aí. E a Zona Sul ainda lutando para manter vivas suas histórias aqui, né? Bom, gente, olha, eu recebi esses dois nomes aí para esse bate-papo. Às 16 horas vamos ter as escolas de dança, deveriam estar inseridas nas políticas públicas e de fomentos. Eu vou receber a Nelma Dars, que é diretora de uma das grandes escolas de dança também aqui do Rio de Janeiro, e a gente está aguardando também a presença da Marilda Flores, que é uma grande mestre de balé, para a gente falar sobre esse assunto. E às 18 horas tem um assunto muito bacana, que eu acho que interessa a todo mundo mesmo, que é a memória da dança. Onde e como está sendo preservada essa memória? Cadê nossa memória? Temos que refletir sobre isso. Às 18 horas, diretamente do Teatro Cacilda Becker. Eu vou ficando por aqui e fazendo só um pedido com relação às crianças e aos festivais. Cuidem das nossas crianças. Pavimentem uma estrada, porque nós não somos nada, não somos donos da estrada, nós somos trabalhadores da estrada da dança. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.